Interpretando um artigo científico. Pessoal, eu quero falar sobre esse tema em diversas pílulas, tá? Eu quero falar sobre isso de uma forma bem clara, bem didática. Como é que a gente interpreta uma introdução? Como é que a gente interpreta a discussão, uma determinada tabela, um determinado gráfico? Como interpretar a metodologia? Saber o poder que a metodologia tem dentro de um estudo, certo? Saber como só realmente quem estuda estatística sabe o poder que a metodologia tem em mexer com uma determinada amostragem, tanto para o bem ou para o mal, a depender do intuito do pesquisador. Mas isso a gente vai falar em outro momento. O que é que eu peguei aqui? Eu peguei o estudo Hawke e Harry, que compararam brolucizumab e Eylea, certo? Os resultados principais dos estudos foram os que deram respaldo para que o FDA aprovasse o brolucizumab para tratamento da DMRI, certo? A partir do princípio de non-inferiority, ou seja, não inferioridade quando comparado ao Eylea, tratado em esquema fixo bimensal, certo? Com uma loading de 3 injeções iniciais. Isso também foi aplicado ao brolucizumab. Resultados. Pessoal, eu vou pegar o que a gente tem aqui publicado no Hawke e no Harry em 2020 e resultados mais recentes do mesmo grupo. Mais de 75% dos pacientes que conseguiram atingir um intervalo de 3 meses, ou seja, injeção trimestral, até a semana número 48, mais de 75% dos que conseguiram atingir esse intervalo na semana 48 conseguiram manter esse intervalo de tratamento na semana 96. Basicamente ele quer dizer o quê? Que se você conseguiu atingir um treat and extend, um tratamento trimestral, em praticamente um ano, mais de 75% deles continuarão no regime trimestral no período de praticamente 2 anos. Se a gente pratica treat and extend e se a gente quer estender o intervalo de tratamento, legal, bacana. O estudo também mostrou, eu falo a semana 48 porque foi o endpoint primário do estudo, tá? Depois ele acabou sendo abrangido para poder pegar resultados de 2 anos, que seria no caso a semana 96. Então, se você tem um intervalo trimestral de tratamento na semana 48, isso é um fator preditivo muito alto de que ele continuará mantendo-se no tratamento trimestral em praticamente 2 anos. Bacana, isso é interessante para o paciente. E os pacientes tratados com brolucizumab tiveram melhora de acuidade, certo? Na semana 48, comparados aos pacientes tratados com Eylea, e esses ganhos acabaram sendo mantidos também na semana 96, ou seja, ao final de praticamente 2 anos. Legal, bom saber. Perfil de segurança, bem, quem se mantém atualizado e quem é nosso aluno sabe sobre incidência de quadro inflamatório intraocular em paciente tratado com brolucizumab. Mas o Hawke e o Harry mostraram um perfil de segurança bom. Você tem que ter uma droga segura para que o FDA possa aprová-la. Eu não vou tocar nesse tema, tá? O que eu quero aqui é acionar o quê? Raciocínio crítico dos senhores. Para utilizar esse estudo aqui como modelo. O meu tema, o meu mote hoje é raciocínio crítico. Pessoal, falando numa linguagem bem clara, bora lá. Tem muita porcaria sendo publicada e muito journal bom. Desde sempre. Tá? Não caiam na falácia
de interpretar resultado de estudo como uma verdade absoluta para sempre. Raciocinem, critiquem o estudo. A minha intenção aqui é, a partir de hoje, desenvolver esse raciocínio crítico ao longo de um estudo para que a gente possa concluir, legal, isso realmente significa algo, isso realmente pode ser aplicado na minha prática diária. Ou, tá, tudo bem, ele quer mostrar resultado bom, mas isso não será aplicado na minha prática diária, tá? Bora desenvolver esse raciocínio crítico. Por exemplo, se a gente pega essa figura aqui, ela pegou pacientes tratados no Rock e no Harry, certo? O Rock, ele dividiu o brolucizumab em 3 mg e 6 mg, que é o que realmente foi aprovado. O Harry pegou só brolucizumab 6 mg. É isso que diferencia um trabalho do outro. Mas basicamente, o que é que ele vai mostrar aqui? Ele vai mostrar, a princípio, sinal de atividade na semana número 16. A semana número 16, ela foi marcada como a chamada Matched Phase, porque você fez injeção mensal 3 Eylea, 3 brolucizumab, e depois você avaliou na semana 16 se tinha atividade no brolo. Esse paciente seria tratado bimensalmente, tá? Injetado de forma bimestral, similar ao Eylea. Se ele não tinha atividade, você estendia o tratamento para 12 semanas, ou seja, injeção trimestral, e iria avaliando se o paciente iria voltar para 8 ou para 12, num treatment extend óbvio, certo? Comparado com ele fixo, aí já depois da semana 16, a cada 2 meses. Tá, bacana, legal. Mostrou que menos pacientes, havia menos atividade logo na semana número 16, os pacientes tratados com brolucizumab. Interessante, eu acho legal isso. Presença de fluido sub-EPR. Percebam como ele diferenciou fluido sub-EPR. Quem já teve aula nossa sobre biomarcadores em DMRI exudativa, a gente sempre fala sobre fluido subretiniano, sobre fluido intrarretiniano e fluido sub-EPR. Porque cada um tem um potencial diferenciado. O fluido ele é criado de uma forma igual, mas ele é distribuído em 3 compartimentos. Por quê? Porque o fluido intrarretiniano ele é deletério para a retina, tá? O fluido sub ele pode ser tolerado a depender da quantia e a depender do local em que ele se acumula, certo? O fluido sub é uma questão um pouco mais polêmica, mas percebam que ele diferencia o sub do intra e o sub-EPR do intra e do subretiniano. E o que acontece? Ele coloca e compara o mesmo balaio, fluido intra e fluido sub. Eu me pergunto, por que fluido intra e ou subretiniano? Eu, quando trato um paciente com DMRI, eu não quero simplesmente saber se o paciente tem fluido. Eu quero saber se o fluido é intrarretiniano ou subretiniano. Esse eu posso, de repente, tolerar. Intrarretiniano, ele não pode ser tolerado. E ele coloca algo bom, ou pelo menos tolerável, com algo extremamente deletério no mesmo balaio. Eu me pergunto, por quê? O brolucizumab tem menos fluido, mas e o fluido intra? É uma pergunta que eu me faço e transmito aos senhores. Eu não sei bem a resposta. Agora, eu sei o que a literatura fala. Em 2017, o mesmo grupo, liderado pelo Pravin Dugel, relacionado ao Rock e o Harry, compararam brolucizumab com a Eylea
no tratamento da DMRI. E percebam que aqui, nesse estudo fase 2, ele separou. Ele colocou tudo bonitinho. Fluido subretiniano, fluido intrarretiniano e aí sim, total ausência de qualquer tipo de fluido. Só que ele separou. E o que ele achou? No final do estudo, mais pacientes com brolucizumab tinham fluido inter. Eu quero um paciente que tenha fluido inter? Se você não sabe a resposta, a literatura pode mostrar o quão deletério é o fluido intrarretiniano. E esse estudo fase 2 mostrou que o brolucizumab tinha mais fluido intrarretiniano. Ao final de praticamente um ano, um pouco mais de um ano. É interessante mostrar isso em um estudo fase 3? Ou de repente eu misturo isso com o sub, meto na metodologia e falo que está tudo igual. Fica a pergunta. Por que aqui esse resultado de fluido intra não foi transmitido e avaliado desta forma individual no estudo Rock Harrier? É apenas uma pergunta.